as análises que você vai fazendo no começo, elas são para você que está no começo. Então, na renovação, muitas vezes a gente se questiona, nossa, mas a gente já fez 3, 6 em 7. A gente já sabe fazer. Será mesmo que precisa renovar? Mas precisa. Porque você não sabe tudo. Você ainda está no caminho. A gente ainda está no caminho, né? Ainda tem muito a se percorrer. Então, a gente só chegou aqui por causa disso. Eu acho que a gente teve essa experiência, a gente assimilou os erros de outras pessoas, pegou os conselhos que os faixas pretas estavam nos dando e a gente seguiu. Então a gente só chegou aqui por causa disso. Esse é o podcast Faixa Preta, um papo com alunos e alunas da Fórmula que fizeram R$2 milhões no ano passado com as técnicas da Fórmula. Tô aqui com o Diego, com a Carol. E vocês estão falando de onde, gente? De Teresina, aqui no Piauí. Eita, terra fria, né? Tá um frio aí, como é que tá? Vocês estão passando frio? Nossa, calor calor o ano inteiro. Total, calor o ano inteiro. E, gente, em que nicho de mercado vocês fizeram R$2 milhões no ano passado com as técnicas da Fórmula? Milhas aéreas. Nesse primeiro semestre de 2022. Nesse primeiro semestre, de janeiro a junho. Ah, foi agora! Foi agora. Tá foi recente. Agora, sim. Que tá ótimo. Recente. E quem dos dois me conheceu primeiro? Foi junto, na verdade. Eu acho que foi. Então, vou voltar um pouquinho aqui na história, né? Eu e a Carol, a gente namorava, né? Hoje já somos casados, a gente namorava e a gente juntava dinheiro e tal pro nosso futuro, essas coisas. Pensava em casar. Lógico, construir uma família. E chegou um momento que a gente viu que tinha que ganhar mais, né? Que precisava gerar renda extra e tal. Para, enfim, para o nosso futuro, poupar para o nosso futuro e poder investir mais. E nessa época, isso já faz, sei lá, uns 5 anos, mais ou menos isso. Nosso dinheiro realmente vivia contado. Eu comecei a pesquisar, né, formas de ganhar dinheiro e tal, e eu encontrei que dava para você gerar renda extra com essa questão de milhas, cartão de crédito, e aí foi que eu comecei a desenvolver esse conhecimento, né, que hoje eu ensino pessoas através disso. A Carol comentou que o nosso nicho é milhas aéreas, mas o nicho de milhas, ele tem vários leques, né? Mas o nosso foco mesmo é renda extra. Então, eu sei que tem gente que ensina sobre viagem e tal, mas o nosso foco é de fato renda extra, porque essa foi a transformação que a gente teve. E, assim, deu certo, a gente começou a, de fato, ter uma renda extra muito boa com isso, complementando o nosso salário. E, em um momento, a gente pensou, cara, se a gente descobriu isso, quanta coisa não deve existir por aí, né? E a gente fez essa pesquisa básica, né? Como ganhar dinheiro na internet, essas coisas. E a gente viu, sei lá, muita coisa apareceu. A gente começou a pesquisar e a gente não lhe conhecia ainda. E compramos vários cursos, afiliados, sabe? Muita coisa que apareceu pra gente. Dropshipping. E a gente, cara, vamos começar a aplicar essas outras coisas que funcionam. Só que nada funcionava. E tinha uma coisa em comum. Em todos esses cursos, né, que a gente fez sobre afiliados, sobre dropshipping, todo mundo comentava de Érico Rocha. Então, o pai do marketing. É o pai do marketing digital. Quando tinha alguma aula sobre anúncios, eles mostravam a biblioteca de anúncios do Érico, porque o Érico anuncia muito e tal. E a gente ficava, cara, mas quem é esse Érico Rocha? Quem é esse Érico Rocha? Ninguém sabia, a gente não sabia. Isso já era 2020, né? Eu dei um pulo aqui. E até que, de repente, você apareceu pra gente, depois disso, né? E a gente, cara, vamos participar da jornada, né? Foi a jornada 6 em 7 de julho de 2020. No dia 6 de julho, 6/7, você abriu o carrinho e a gente entrou no Fórmula. E, assim, na época do seu evento, né? Assim, na aula 1 a gente já... É isso, entendeu? É isso que a gente quer. Realmente conectou muito com a gente, sabe? A sua história... no banco também, foi uma coisa que conectou muito comigo, com a Carol, porque acho que a gente estava num momento que não estava mais fazendo tanto sentido, né? A gente não estava se encontrando naquilo que a gente fazia. Eu sou advogado, a Carol também, eu trabalhava no escritório de advocacia e a Carol no Tribunal de Justiça, aqui do Piauí. E eu era comissionada, estudava para concurso, inclusive. Olha só. Mas ela, nessa época, já estava mais descrente dessa história de concurso, né? Que a gente já estava buscando outras formas de ganhar dinheiro. E aí, cara, a gente, assim, assistiu a aula 1, a gente se conectou muito louco, com você. Os dois, ficamos loucos. A gente parou para pensar, cara, daqui a 10 anos, qual vai ser a nossa vida? Então, a gente queria algo a mais, a gente queria uma liberdade, sei lá.
ter a possibilidade de, enfim, ter mais possibilidade de escolhas, mais liberdade de escolha. Liberdade geográfica. E a gente não tinha isso. Nos nossos empregos, realmente foi... Enfim, você ganhou a gente ali no evento da jornada, que a gente participou de tudo. E assim, foi uma loucura, porque a gente acompanhou tudo, a gente... Assistiu depois, reassistiu gravado. no final de semana, a gente fez história, a gente indicou para todos os amigos, assistam isso aqui que é incrível. Então, realmente foi... Assim, foi incrível. Parece que era aquilo que a gente estava precisando. Na nossa vida. Foi realmente muito, muito transformador. Nossa. E aí vocês entram pra Fórmula, e como é que foram os seus primeiros lançamentos? Vocês já lançaram de cara ou deixaram um pouco mais pra depois? A gente deixou pra depois. A gente comprou Fórmula, e foi em julho, né? E a gente entrou no de Insider... 2020. De 2020. E então, resumimos durante esses outros 6 meses e entramos no Insider no final do ano. Uau! Então, vocês foram pro evento ao vivo, pro MFL, eventualmente ficaram tentados a comprar ou entrar pro Insider, que é essa minha mentoria, cara pra caramba. E eu fico pensando o que passou na cabeça de vocês. Porque conta pra galera quanto é que vocês pagaram pelo Insider. Cara, a gente pagou R$70 mil pra entrar no Insider em dupla. Que é os dois, né? Era 50, o segundo sai meio que pela metade, aquela coisa toda. Exatamente. E, cara, foi uma decisão fácil ou vocês ficaram, meu Deus? Érico, a gente não tinha noção exata do preço. A gente ouvia as pessoas, via as pessoas falando, a gente pesquisou na internet, já estava ouvindo os podcasts. Então, assim, foi algo que mexeu muito com a gente. E não foi uma decisão fácil. É até uma coisa aqui, uma curiosidade. Eu deixei o emprego no tribunal. O Diego saiu do escritório que ele trabalhava, que era, inclusive, um dos sócios era o irmão dele, mas ele era funcionário, ele trabalhava lá. E foi uma decisão muito difícil, né? O dinheiro, inclusive, pagamos o Insider à vista no primeiro ano, mas não era porque estava sobrando, não. Não estava sobrando. Era o dinheiro que a gente tinha juntado para fazer o nosso casamento. Então, assim, foi, aos olhos de muitas pessoas, né, ter saído do emprego já uma insanidade. Então, a gente nem comentou que não estava fazendo mais a festa de casamento para entrar no Insider, senão ia ser uma loucura, uma revolta ainda maior, porque realmente, né, se você está começando agora, você olha, nossa, é um investimento muito alto, mas, gente, vale cada centavo. Érico, eu acho que se você cobrasse o dobro, o triplo, a gente pagaria na renovação. Porque vale cada centavo. E a gente entrou faixa branca no Insider. A gente até brinca que foi... Faixa branca é aquele a gente não tinha lançado. Não tinha lançado. Olha que louco. A gente brinca que era faixa branca transparente, porque a gente não sabia nada. A gente não tinha ideia de nada. E o Diego, ele é muito introspectivo. Ele não era de chegar, vou fazer um stories, vou postar alguma coisa. E até hoje ele foca muito na produção de conteúdo. Então, era até um receio que a gente tinha. Poxa, a gente vai fazer esse investimento, né? Uma pessoa que a gente não conhece, tá vendo aqui pela internet, ganhou a gente. Parece que você tinha exatamente o que a gente precisava. Uma liberdade geográfica, que a gente não tinha. Ia ter mais tempo, né? Flexibilidade de horário, que é uma coisa que a gente não tinha. E ainda ia dar uma certa liberdade financeira que, nossa, a gente ganha hoje o que a gente nunca imaginou ganhar na nossa vida. Então, o Insider... O que eu falei lá? Qual foi a palavra onde vocês bateram o martelo? Qual foi dentro do evento aquilo que, durante toda essa consideração, chegou uma hora que você falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou botar 70 pau nisso. Olha só como é que foi. A gente estava assistindo em casa, né? E a Carol em um lugar e eu em outro lugar. Eu no quarto, ela na sala. A gente morava num apartamento de 45 metros na época, né? Bem pequeno. Apertadíssimo. E a gente, quando você começou a falar do Insider... 45 metros o apartamento? Hoje a gente mora em um quase que 3 vezes maior. Só o quarto de vocês deve ter alguma coisa do tipo, né? Hoje a gente tem um escritório em casa. Era algo assim, fora da nossa realidade na época. Então, a gente estava trabalhando, estava assistindo, né, o Mundo FL, focados nisso. E em determinado momento eu virei para Carol, eu fui lá, né, eu saí do quarto, fui até ela e falei, olha, a gente não vai entrar no Insider agora. E ficou decidido, não vamos entrar, a gente vai lançar ano que vem, vamos
fazer o nosso 6 em 7, aí no final do ano que vem a gente entra no Insider. Pronto, combinado. Não vamos entrar. E, cara, não sei, pouco tempo depois, não deu. A gente vendo a quantidade de provas, a quantidade de impacto que estava trazendo. E aquilo que você falava, se você é faixa branca, aí que você precisa do Insider, porque você não tem os olhos, né? Os olhos do faixa preta, os olhos para te guiarem até o 6 em 7, vai demorar muito mais. E os depoimentos também, né? Teve um depoimento que marcou muita gente, que foi o depoimento, a história do Lander, a boleira de Rondônia. E quando eu saí do quarto, a Carol tava chorando na sala e vamos. E pronto. Foi, assim, não teve nem que convencer uma ou outra. Assim, já, meio que foi na hora os dois, vamos e pronto. E foi. Basicamente isso. E uma coisa, Érico, a gente não tinha nem tempo e nem dinheiro mais para perder, porque a gente jogou o chapéu do outro lado do muro. Então, não tinha a opção A, a opção B, a opção C, só tinha a opção A, que era fazer dar certo. Então, se a gente não tinha tempo e não tinha dinheiro, justamente por isso a gente precisava fazer esse investimento, porque claramente quem seguia o Fórmula, quem seguia as instruções do Insider, conseguia os resultados. E tinha muito essa questão do time, o tempo. Você recebe tudo ali em primeira mão. Então, isso é um grande divisor de águas. Você não perde tempo, você não perde dinheiro e você está sendo instruído antes de todo mundo no mercado. Isso faz muita diferença. Nossa. Bom, aí vocês entram, já colocou um casamento, rodou o casamento, a festa do casamento, né? Quebrou o cofrinho do casamento. Engraçado, né? Quando as prioridades mudam, né? Às vezes é muito louco isso. Mas aí, e como é que foi a partir dali? Aí agora vocês entram no ano de 2021, porque isso aconteceu no final de 2020. Então vocês entram em 2021 e entram no Insider agora com, como eu chamava, sangue no olho, focado. Como é que foi o processo a partir daí? 100%. A gente primeiro conversou com a nossa família. Olha, eu saí do TJ, não quero mais concurso. Depois que você vê essa realidade paralela, você esquece, você não quer mais nada, você quer focar nisso. E foi a minha situação. A do Diego também, olha, a gente saiu do emprego, agora a gente vai focar nisso aqui, vai fazer o que precisa ser feito. Então a gente precisa que vocês entendam. Podem até não aceitar tanto, mas a gente precisa que vocês respeitem esse momento, porque a gente vai se isolar um pouco, a gente vai botar a cara nisso aqui, vai mergulhar e vai fazer acontecer. Já chegamos marcando o lançamento. Diego como eu disse, é uma pessoa extremamente introspectiva. Primeiro vídeo raiz dele, que foi contando a história, a gente tentou gravar vários dias. Nossa, foi assim uma situação que a gente viu, não, vamos botar esse último aqui e tem que ser, porque senão vai ficar só procrastinando. A gente não tem tempo e não tem dinheiro para perder. Botamos o vídeo raiz dele da história, logo em seguida marcamos a data do lançamento. Ele começou a fazer live. Érico, na primeira live do Diego, ele é uma pessoa super calma. Ele ficou tão nervoso que ele não saía do banheiro. Sim. Nossa, gente, foi terrível. No dia da primeira live foi tenso. Eu acho que eu tô nervoso agora como se fosse no dia da primeira live. Ele ficou tão nervoso que eu fiquei nervosa também. Eu fiquei nervosa, então ficou eu e ele nessa situação. Mas no final deu tudo certo. E, enfim, marcamos o primeiro lançamento. Nas lives, às vezes só aparecia eu, minha mãe e minha sogra, né? Enfim, três pessoas conhecidas que estavam mais dando uma força ali. Mas a gente botou na cabeça que tem que ter constância. Não dava para parar, era o começo da jornada. Tem que fazer acontecer até dar certo. Então, fizemos o primeiro semente, 6 vendas, que pra gente foi muito bom, ficamos felizes, validamos a oferta. Acho que a gente estava muito alinhado ali no semente. Não, tem que validar a oferta. Então, ok, validamos, foram 6. Nossa, legal, né? Vamos evoluir. O interno, o Érico disse que o interno, que agora é o clássico, né? O interno é o que tem o potencial de crescimento. Você não pode viciar no semente. Faz o semente, validou, vai pro clássico. A gente, não, vamos seguir direitinho o que o mentor tá dizendo, né? Ele tem resultado. Fomos pro clássico. Érico, foi um balde, assim, de água fria na gente, porque na nossa mente, a gente tava fazendo tudo certinho. Não, a gente estudou fórmula, a gente resumiu várias vezes, a gente postou lá na comunidade, a gente tá no Insider, a gente tá fazendo tudo certo. Fizemos um lançamento, o primeiro clássico, o primeiro interno, já chegou assim, dando uma rasteira na gente, veio um prejuízo. E a gente... Porque a gente pensou, né? Nossa, só precisava vender um semente.
Vendeu 6. 6. Cara, no interno a gente vai arrebentar. E fomos pro primeiro interno com tudo e veio um prejuízo no primeiro interno. E a gente ficou, cara, mas o que é que deu? O que foi que a gente fez de errado? Não é possível e tal. Como assim? O interno que era pra gente vender mais, não vendeu. E a gente... Vendeu mais, mas não proporcionalmente falando, né? Porque veio menos do que o que a gente tinha investido. Então, e a gente, nossa, entregar uma turma no prejuízo. Não tem estímulo. No começo foi um baque. Então a gente foi pra análise e, nossa, na análise foi algo que... Foi surreal. Tava tudo errado, entende? Para quem não sabe, análise de lançamento é um entregável do Insider que a gente não tem na fórmula, onde um faixa preta, até por isso que é caro o programa, né? Você tem que pagar um faixa preta e ele analisa em 1 a 1 no Zoom o lançamento da pessoa. Cada detalhe. É 1h30 de análise onde ele fala exatamente ali, ó. É feedback. Feedback de quem? Faixa preta, não de alguém da minha equipe. Alguém da minha equipe que é faixa preta. Ou alguém que não é da minha equipe, mas faz análise. Faixas pretas fazem análise também. E ele fala exatamente ali, especificamente, naquele vídeo, naquela campanha, naquilo tudo que ele acredita que... Tava, como diria você, o que acredita é tudo errado. Isso é tempo. Exato. Tempo, feedback. É tempo. Feedback de faixa preta é mais tempo, né? E aí ele falou, ele ou ela? Quem foi? Foi ele. Ele foi o Rodrigo. Ele Finanças para cristãos. Ele lança Finanças para cristãos. Eu acho que é o Rodrigo Estocco, que legal. Ele mesmo. maravilhoso. E ele deu a letra pra vocês, ó. Nossa, primeira análise, a gente... Não, outra coisa. Você tá ali no Insider, gente, vem um prejuízo, posta logo o debriefing, não perde tempo, você tá com ouro na mão, tem uma pessoa com experiência e bagagem, com os olhos que você não tem. Ele vai te otimizar tempo e ele vai fazer você economizar dinheiro. Né? Se a gente não tivesse no Insider, ou a gente teria desistido, já tinha jogado tudo para trás, ou então a gente ia continuar errando, gastando mais do que poderia, sem resultado. E sem saber que estava errando. E sem saber no que estava errando. Na mesma hora, na análise, ele olhou, nossa, que chato. Eu não voltaria para aula 2. Que chato, nossa. Eu não voltaria para aula 2. Só sentado. Vai para um flip chart. Cara, não aprendi nada nessa sua aula aqui, então tava tudo errado. Nossa, a gente teve que ele mudar dá a letra, 100%. né? Até é tipo um médico, né? O médico fala com educação, porém tem que falar o que tem que ser falado, né? E ele falou, ele foi certeiro, ele foi cirúrgico. Tanto que quando a gente foi no primeiro 6 em 7 postar o debriefing, a gente marcou, ele, né, assim, agradeceu por tudo, porque realmente fez diferença. Nosso primeiro clássico, prejuízo, rapidamente postamos o debriefing, ele nos analisou, indicou o que a gente deveria ser feito. A gente no celular mesmo refez a gravação, remendou, né, nesse CPL exatamente tudo que ele falou. O que ele apontou foi certeiro. A gente sentiu muita diferença no lançamento seguinte, que inclusive nos surpreendeu, né? Porque... Como é que foi o seguinte? A gente já faturou mais de 50 mil, a gente faturou 55 mil mais ou menos. Foi uma Sendo coisa que no passado assim. A gente tinha vendido 10, então já foi assim, 5 vezes mais. Mas opa, agora acertamos. Agora a gente tá aprendendo. Nossa, e veio um lucro, né? Assim, algo que, pra quem saiu de um prejuízo, é muito animador. A gente, cara, o Insider é surreal. Tem que estar ali dentro. Então, foram os olhos dele que nos carregaram pra esse resultado. E isso fez muita diferença, né? Então, assim, o terceiro lançamento já veio. O terceiro, já veio no seguinte, no caso. Exato. Justamente para quem não tem tempo para perder, né? Não, e nem dinheiro. Tempo e nem dinheiro. A gente queria o quanto antes, né? Chegar no resultado, chegar no 6 em 7. E o Insider foi fundamental para isso, porque a gente basicamente repetiu o lançamento com uma lista maior e veio o 6 em 7. A gente, em agosto do ano passado, foi o primeiro 6 em 7, que a gente fez mais ou menos 150 mil. Em 3 dias. 150, né? E foi legal porque foi um 6 em 3, não foi um 6 em 7. Então, assim, 6 dígitos em 3 dias, algo fora da nossa realidade. Então, foi muito legal. E o curioso também, a gente nem no Brasil tava. A época de vacinação aqui no nosso estado, né, no Piauí, ainda estava um pouco distante. E a gente olhou, já tinha vindo um resultado legal no passado, a gente já estava, né, respirando, com essa possibilidade que a gente teve, né, dos consertos dos nossos erros.
O Diego olhou assim pra mim, vamos fazer uma quarentena e vamos nos vacinar nos Estados Unidos. Eu, Diego, você tá louco? Ele, não, vamos, tá funcionando. Hoje a gente tem tempo, hoje a gente já tá ganhando dinheiro e a gente pode fazer isso, coisa que era assim, impossível antigamente. E a gente, fizemos quarentena, estávamos em Miami, quando chegou o nosso primeiro 6 em 7. Caramba, a gente chorou muito. Certo. A gente chorou demais. Sem falar que tá em Miami, tão ruim não é também, né? Imagino eu. Foi muito bom. Foi muito bom, E aquele ano, esse primeiro ano, vocês fecham um faturamento de quanto? 2021, primeiro ano de Insider. Isso, a gente fechou 2021 mais ou menos uns 500 mil, 600 mil reais, mais ou menos mais isso. Mais ou menos isso. E o mais legal é que vocês não esquecem, né? Tipo, 500 mil, agora aquele investimento, para quem te chamou de louco, não é tão mais louco assim, né? Foi aí que a gente contou que fez um investimento na mentoria. Sabiam da fórmula. Depois que tinha voltado já. A gente não tinha contado para a família quando fez. A gente contou que tinha investido numa mentoria. Mas assim, se falasse que foi 70 mil reais, nossa, tá louco. Já tinha sido um susto muito grande sair do que a gente tava fazendo e ir pra internet. Que loucura! Como assim? Então a gente preferiu não contar, fazer acontecer, confiou no processo, seguiu a risca. Quando o resultado chegou, porque depois do primeiro 6 em 7 não parou mais. A gente fez mais 2 6 em 7 no ano e fechamos o ano muito bem, muito gratos, muito felizes. E renovamos. Aí foi aí que a gente falou pra família. E 2022, isso não para, né? Porque uma vez que você aprende, você não desaprende. E aí, como é que foi 2022? Que é esse ano que a gente tá agora? Então, 2022 é uma coisa que marcou a gente na época da renovação, né? Que você falava que no digital, às vezes o ganho é exponencial. Às vezes você está a 2 metros do tesouro, do ouro, né? Hoje você está falando 2 centímetros. Né? Na última vez que a gente esteve presente num evento, né, você citou 2 centímetros na história real. E é verdade. E é verdade, porque a gente queria chegar na faixa preta esse ano, mas não imaginaria que seria tão rápido, que seriam em 6 meses. Nossa. Então realmente foi algo surreal. Em janeiro a gente começou o ano, no primeiro lançamento a gente fez mais ou menos uns 350 mil no lançamento de janeiro. E em março, cara, veio uma explosão. A gente faturou 800 mil, veio 1 milhão em 2 horas. Então assim, o Fórmula mudou, né? O Fórmula atualizou, a gente já estudou, já implementou atualizações, o preço no CPL3, então a gente já atualizou algumas coisas com base no novo Fórmula. E a gente abriu o carrinho, foi uma coisa sinistra, assim, 800 mil no lançamento foi algo surreal, entende? E a gente, achamos a veia do lançamento, né, do nosso caso. E no lançamento seguinte, que foi no final de maio, início de junho, a gente faturou mais de 1,5 milhão. Foi 1.557.000 no lançamento. Em quantos dias? Foi em 2 horas. A gente fez 7 mais 7 dígitos em 2 horas. Foi uma loucura isso. Sendo que a gente fechou o carrinho com 1.550.000. Em 3 dias. Em 3 dias. E agora a gente já vai fazer 2. Porque a gente viu que 90% das vendas saem no primeiro dia. Então a gente está pensando em fechar em 2 dias, ou no máximo 3, né, de novo, que a gente fez. E é incrível. Eu tô fazendo a mesma coisa. As análises que você vai fazendo no começo, elas são para você que está no começo. Então, na renovação, muitas vezes a gente se questiona. Nossa, mas a gente já fez 3 6 em 7. A gente já sabe fazer. Será mesmo que precisa renovar? Mas precisa. Porque você não sabe tudo. Você ainda está no caminho. A gente ainda está no caminho. Né? Ainda tem muito a se percorrer. Então, a gente só chegou aqui por causa disso. Eu acho que a gente teve essa experiência, a gente assimilou os erros de outras pessoas, pegou os conselhos que os faixas pretas estavam nos dando e a gente seguiu. Então, a gente só chegou aqui por causa disso. Por que não renovar? Porque você, quando faz 500 mil, você acha que já sabe a coisa toda. Né? É tipo o adolescente que faz 15 anos ou 17 anos e sabe que já zerou a vida, acha que zerou a vida, mas não, o buraco é muito mais embaixo, né? Então as análises vão mudando, os faixas pretas são faixas pretas de verdade, então eles vão tocando em outros pontos.
E aí que vem o progresso de uma faixa preta na metade do ano. E a gente só tá quase um pouquinho, assim, estou exagerando, passou mais de um mês da metade do ano, mas, pô, o céu é o limite, né? É muito legal isso. E vocês se tornaram faixa preta. Eu tô vendo uma plaquinha ali no fundo, deixa eu ver. Tem duas. Pode trazer ela? Com toda duas. certeza. Essa é a minha. Nossa, o significado disso aqui é indescritível, gente. Não tem palavras. É só Mostra pra gratidão, mim, amor Carol. no coração. Ó, 219 a Carol. essa é a minha. 219. 219. E eu sou o 220 aqui. Que massa. É Nossa, real, né? é real e é possível, porque, Érico, o Diego, ele, como eu disse, né, ele é uma pessoa extremamente introspectiva, ele nem usava o Instagram, ele tinha o quê? 500 seguidores, ele não postava nada. Ele é uma pessoa reservada até hoje. E funcionou até pra gente, sabe? Porque quando ele deu a notícia de que ia empreender na internet, né, de que ia levar esse conhecimento e ajudar mais pessoas também com isso, que foi algo que mudou também nossas vidas naquela época, perguntaram, nossa, mas não é a Carol que vai ensinar? É Carol você. é muito mais extrovertida do que eu. Mas, nossa, mas você... Tipo, Vai dar certo isso. Mas E deu. Mas é você Quero ver eles mesmo, falarem né? isso agora. Jamais. Exatamente. Então funciona. Introspectivo sem resultado é introspectivo. É. Introspectivo com resultado é gênio. Exatamente. Exatamente. Então, Que ótimo. realmente foi algo que foi desse jeito. A gente foi com tudo. Não tinha, né? não tinha outra escolha. A gente não Era tinha outra isso. escolha. Eu tinha saído do emprego, a Carol também. Então, ou a gente fazia dar certo, ou... E a gente também não queria ter outra escolha. A gente queria ter isso aqui, sangue no olho, uma energia, né, para fazer acontecer. E também foi uma das razões da gente ter entrado em dupla. Às vezes a pessoa tem uma dupla, mas entra sozinha. Não é igual, gente. Não é igual. O Diego ficava em um ambiente, eu ficava em outro estudando. São atividades diferentes. Então, assim, a visão que um tem, o outro não tem. Você assiste junto o Implementation Day, assim, junto ao mesmo tempo, mas cada um em um ambiente, você vai ter um insight diferente de cada um, sabe? Terminava, a gente já chegava, conversava, a gente se somava. Era tudo no mesmo time, era tudo no mesmo momento. Então, isso fez diferença. Faz muita diferença. A gente focava a nossa energia única e exclusivamente em pensar em crescer, em melhorar, em evoluir, em aprender mais. Não era em convencer o outro do porquê aquilo tinha que ser feito, porque ele já estava ali, igual a mim. Entende? A mesma coisa na análise, Érico, faz muita diferença. Às vezes eu tinha uma dúvida, eu perguntava na hora, ele também. Se um tivesse só ouvindo ali do lado, e aí, como é que ia ser? Eu ia poder perguntar. Então, fez diferença ter entrado junto. Diferença de um faixa preta e ainda não faixa preta. E aqui eu vou usar um pouco para eu aprender um pouco até sobre o programa em si. Sim, parece óbvio que as análises foram um game changer, uma coisa que mudou o jogo de vocês. Mas que outro entregável que tem no Insider, que não tem na fórmula, que para vocês, na sua opinião, fez a diferença para mudar o jogo para vocês? Várias Nossa, vezes, né? são vários. Ó, do Implementation Day, Launch Drive, sem palavras, SNA, é uma coisa assim que tá ali na sua mão. Você não tem que pensar, você só tem que seguir. Implementation Day foi massa, assim, quando a gente criou o Implementation Day, porque às vezes, eu percebia que às vezes tinha gente que conseguia parar 3 dias no Mundo FL para aprender sobre as coisas, mas depois que saía daquele evento, porque no evento você deixa as crianças com alguém, você se isola em algum lugar, se você está seguindo as minhas instruções, você aprende bastante, aí você para 3 dias e depois a sua vida acontece e as pessoas não paravam 3 dias para implementar. E aí a gente criou o Implementation Day, onde a gente implementava junto, que era um dia que não é de aula, que é de implementação, né? Você faz a parada mesmo acontecer. E implementava, isso também foi uma grande coisa. SNA, basicamente elevar o direcionamento à enésima potência, né? Porque com direção a gente chega lá. E aí, quando eu criei o curso, eu falava assim, mas eu dou a direção. Tá lá na fórmula, tá tudo lá. Mas uma coisa é você dar direção através de um curso, né, um treinamento, e outra coisa é você colocar isso numa planilha específica para aquele desafio ou negócio, né? E você customizar essa direção tal que o seu navegador, a pessoa que te acompanha, né, que é uma parada que a gente tem no Insider, consegue ver não só se você fez. Porque sabe o que acontecia nas análises antes disso? A pessoa fala, mas eu fiz.
Ela fazia o checklist, tô feito o checklist inteiro. Só que a gente não conseguia auditar se ele fez. Então, já no SNA, que é esse GPS que a gente cria, a pessoa faz e tem que provar que fez. Tem que botar os links, né? Sim. Porque checkbox é muito fácil, né? Você vai lá, eu acho que eu fiz. A pessoa não faz nem por mal, eu acho que não faz por mal, mas dá coxambradinho, safadinho, né? E quando ele tem que apresentar as provas que ele fez, né? Isso não porque a gente quer provar isso, quer saber se fez mesmo. A gente conseguia auditar. E aí só o fato de a gente conseguir auditar e fazer isso elevava a direção à enésima potência. Então, implementação à enésima potência. Porque senão você tinha um monte de estudante, né? E não fazedor. Eu fico pensando, vocês que viveram isso os dois, qual que é a diferença que vocês acham? Porque assim, o Fórmula tem comunidade. Qual que é a diferença da comunidade do Insider na perspectiva específica de vocês? Da comunidade do Insider para a comunidade do Fórmula, por exemplo? Eu vejo o Insider, a comunidade do Insider, como uma área mais prática. É como você falou, Implementation Day, ele não chega lá, vou ensinar você. Não, ele abre aqui, ó, vamos aqui, ó. Abriu a tela, ele vai clicando lá, você vai acompanhando em tempo real. Então ali é mais do que teoria. É mais do que uma simples comunidade para você perguntar. Não, ali é um organismo vivo que está funcionando e que vai fazer com você. Não é lhe ensinar a fazer. Você está fazendo junto. Então não tem como errar. Você está vendo, você está aprendendo e praticando ao mesmo tempo. E a gente vê também que são pessoas mais comprometidas no Insider do que pessoas na comunidade do Fórmula. Porque tem mais sangue no diferente olho. um cara que paga 10 mil reais para um cara que paga 70 mil reais. dói mais, muito Dói mais. mais. Então você tem que fazer. Ou faz ou você não vai querer perder aquilo, né? E O cara do Fórmula, por exemplo, não, geralmente eu falo, o Mundo FL, ele, legal, vou ver se eu faço, eu tô tão sem tempo, o cara que pagou 70 mil reais nos eventos do Insider, fala assim, opa, Rick Martin, epa, não é? é exatamente É isso. diferente, eu não preciso ficar cantando, eu acho que o comprometimento em dinheiro, né, com a carteira, com tesouro e tempo é muito mais intenso. E você tem Com um nível certeza. de pessoas mais comprometidas. É diferente de um cara que está casado versus um cara que está namorando. Nada de errado com namorar, inclusive, né? No caso do Fórmula, eu vejo uma comunidade mais de estudantes. O Insider tá a comunidade de pessoal com sangue no olho atrás, como se a vida deles dependesse disso. Exato. Tem uma coisa que eu tava fazendo uma reunião com a galera pro Mundo FL, a gente tava passando palestra, assim, sabe? Passando exatamente o que vai ser ensinado, dia 1, dia 2, lapidando, fazendo, acontecendo, conteúdo, muito conteúdo. Vamos achar mais exemplos disso aqui, vamos melhorar isso aqui vai ficar mais claro. A gente faz muito isso. Acho que cada palestra que é dado lá, a gente escreveu, reescreveu, fez e aconteceu para ficar muito claro, independente de quem tá assistindo, se é faixa marrom ou faixa branca, né? Tem esse cuidado muito grande. Opa, isso aqui vai ficar confuso. A gente repassado com umas 5 pessoas. Vai vendo. A gente passa 5 pessoas. Ele passa com 5 pessoas antes de chegar a mim. Né? E aí no final eu lapido depois, dou uma pequena lapidação no final também. Mas e são 5 pessoas, 3 delas são faixa preta. Então passa por 3 faixas pretas antes de chegar em mim. Então assim, o processo de clareza é importante, porque eu sei que eu tenho aqueles 3 dias, as pessoas vão ficar paradas lá e eu quero passar esse conteúdo que vai fazer a diferença mesmo, de verdade, né? Então é um processo. E aí acho que o Gui falou pra mim, falou assim, Érico, eu lembro de estar no Fórmula e ver você como aluno do Fórmula lá nos Estados Unidos na época, né? Eu falei, cara, você perguntava muito, né? Eu falava assim, cara, eu lembro que eu fazia aquele curso como se a minha vida dependesse disso. Porque dependia. Eu tinha pedido demissão. E não tô falando que todo mundo tem que pedir demissão pra fazer essas paradas, não, mas eu tinha. Eu ganhava bem. Então, assim, eu falava, eu queria acertar. Então, eu tava lá, eu acho que você definiu, cara, pra quem não tem dinheiro e não tem tempo, é isso. Esse é o curso. Porque se você tá cheio da grana e tem todo o tempo do mundo para esperar, espera. O seu 6 em 7 daqui a uns anos, vocês fizeram entrar nessa jornada no final do ano de 2022, né? Um ano e meio atrás, 1 ano e 7 meses atrás. Então faixa preta hoje. Sangue no olho. Né? Sem brincar. Sem brincadeira na tomateira. Isso é uma coisa que eu tenho que agradecer vocês demais. Vocês falam, queria te agradecer. Não, eu que te agradeço. Porque
como professor, é isso que um professor quer. Não sei se alguns de vocês já foram professores em alguma coisa, mas a gente sonha com alunos que estão focados, sem ficar de brincadeira na tombateira, sem o que a gente chama de desculpas. Porque desculpa a gente arruma o tempo inteiro, né? Se a gente quiser, mais. É o mundo das desculpas. E vocês entraram no mundo paralelo do chega de desculpas. Não que elas... Tá, eu tenho as minhas, mas chega. Pelo menos por 1 ano e meio eu vou tirar férias das desculpas. Eu vou ver como se não tivesse desculpas. Onde cada obstáculo é razão para eu ir mais fundo. E do mesmo jeito que a gente queria que dar só boa notícia, isso deve ter sido difícil na primeira análise. Porque quando um faixa preta chega e fala, o Rodrigo Stocco, ele ainda é bem... ele é bem educado, ele é um faixa preta educadíssimo. Você podia pegar uns mais Cobra Kai, assim, mais raiz, tem uns caras que sentam o rei mesmo. E ele faz isso de uma maneira gentil. Quando eu vejo isso, eu falo, gente. Mas assim, pior que isso é vender zero, né? Nossa. Isso dói mais. Ou vender pouco, ou vender menos, ou ter ROI negativo, retorno de investimento em negativo, ROI, né? Essa palavra, retorno over investment, retorno de investimento negativo. Com certeza. Então a gente, quando está fazendo análise, sabe que às vezes dói o que a gente vai falar. Dói no sentido de vai dar trabalho para vocês, mas eu acho que dá muito trabalho, e gasta muito mais tempo. Quiçá dinheiro vender pouco, porque vocês podiam ter desistido, né? Sim. Com certeza. Podiam ter desistido, e aí, igual um faixa branca. Faixa branca, ele tem um vocabulário diferente. Quanto menos graduado, o cara tem mais esse vocabulário. O faixa branca, quiçá um faixa marrom, menos graduado, ele usa a palavra muito tudo. Eu fiz tudo. O faixa marrom fala, já aprendi tudo. É uma coisa que o faixa preta raramente fala. Porque quando você entra na faixa preta, é aí que você descobre que você não sabe nada. É verdade. Porque quando você tá na faixa branca, você acha que já sabe tudo. O adolescente acha que já sabe tudo. Faixa marrom de plantão acha que agora você sacou o lançamento, porque faz 500 mil por ano. É isso que ele acha. O faixa branca, aí eu fiz tudo e não deu certo. Eu falei, deixa eu te contar, jovem gafanhoto, o seu tudo é diferente do meu tudo. A gente tem uma diferença de tudo que você não imagina, né? Então eu acho que é muito isso. Mas por mais que isso tudo pareça rasgação de seda, por que não dizer, eu queria agradecer vocês. Porque a vida de vocês nunca vai ser mais a mesma, nunca mais. Porque, primeiro, vocês estão lá e vocês viram, não tem como desver mais. E porque agora vocês sabem que isso é só o Começo. Com certeza. É só o começo. O faixa preta fica cada vez mais claro. É verdade, Érica. A gente sente que a gente virou faixa branca novamente. Porque você sabe que sempre tem como evoluir mais. Então, recomeçar, é como se fosse uma nova etapa. Tem uma história, eu acho que do cara que criou o judô moderno. Ele quando morreu, pediu para ser enterrado com a faixa branca dele. Olha. Nossa. Não com a faixa preta. Porque ele sacou que a faixa branca a faixa preta é só o começo. E olha que ele criou a parada, hein? Reza a lenda. Que massa. Eu queria usar um pouquinho do tempo de vocês. Que dica vocês dariam para quem é aluno da Fórmula e quer chegar à faixa preta? No sentido de coisas que eles devem fazer e coisas que eles não devem fazer. Para um faixa branca, com certeza tenha constância, não olhe para o lado. Tudo que você precisa tá ali. Você tem um manual na sua mão. Eu sei que tem muita gente falando, tem muito conteúdo por aí, mas eu acho que você tem que beber da fonte. É até uma coisa que a gente ouvia muito, beba da fonte. Eu acho que não tem por que você olhar para o lado. Então, pega aquilo ali como se fosse uma mina de ouro, cuida, aplica e tenha constância. Talvez no começo você não entenda, não faça sentido, mas é como se fosse uma semente que você vai plantar e vai dar frutos depois. Só continua. Começa como tá, melhora depois. E não para mais. Eu diria isso. Exato. E a gente, desde que entramos, desde o início, a gente focou nisso. Nós vamos seguir 100% fórmula. E nem olhar para o lado. Então, para o faixa branca, sem dúvidas, é isso. Você focar naquilo que você tem que focar, que é no fórmula, que já está validado, e fazer tudo que os faixas pretas recomendarem, né? Quem tiver a oportunidade de estar no Insider. E assim,
Justamente, se você que tá aí ouvindo, que eu sei, eu assistia muito podcast, eu ouvia muito. Então, se você aí tá ouvindo e tem alguma dúvida, vou ou não participar do Mundo FL, é o seu primeiro passo. Entra, vai, não pensa duas vezes. Foi o nosso primeiro contato com o mundo digital. Quando eu vi aquilo, né, eu participava das coisas, eu fiquei, nossa, é surreal, realmente eu tô certa, é isso aqui que eu quero. Então, participa, aproveita, assimila aquele conteúdo que é de grande valia e, se possível, ou se não for possível e você não tiver tempo nem dinheiro para perder, depois foca em entrar no Insider, porque nós não estaríamos aqui conversando com o Érico hoje, apesar de todos esses problemas técnicos que aconteceram aqui, né, gente? Mas a gente não estaria aqui conversando com o Érico hoje se a gente não tivesse dado esse passo importante na nossa vida. Gratidão, assim, imensa, eterna. Eu nunca vou ter como agradecer o suficiente. No evento agora do Insider presencial, eu quase choro, porque eu fui lhe dar um abraço, meu Deus, nossa, meu coração chega, acelerou, ficou quentinho, sabe? Porque é uma gratidão que eu não tenho como agradecer mesmo. A gente morava num apartamento de 45 metros quadrados, eu tinha que marcar as férias com 1 ano de antecedência. Não tinha como chegar e dizer, olha, A gente fechou o carrinho agora com 7 dígitos, a gente foi pra Disney, né, que era um sonho que a gente tinha. Então, nossa, mudou tanto a nossa vida que não tem nem palavras suficientes para agradecer. Só muito obrigada. Foquem no processo, tenham constância. Entrem no Insider. Se você não tem tempo, não tem dinheiro, pode ter certeza que ali é o caminho. Você não vai ter só a teoria, você vai ter a prática, você vai estar vendo na tela, você só vai clicar onde mostrarem. Você vai ter Se você já tem uma mina com fórmula, você vai estar com o ouro já prontinho ali no ponto para você vender. Que eu acho que foi isso que aconteceu com a gente, né? Uma pessoa que era introspectiva, não falava nada. Gente, será que vai funcionar pra gente? Meu Deus, mas funciona pra tanta gente, vamos tentar. Também. Funciona pra qualquer pessoa, né? É verdade. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem pra crescer, né? Crescer dói também. Chegar na faixa preta não é fácil. Você não sabe tudo, tá? Você não sabe tudo. A gente aprendeu muita coisa. Esse ano, principalmente, a gente aprendeu a delegar muita coisa que a gente concentrava muito ainda, e sem isso a gente não teria chegado na faixa preta. Então são coisas que você tem que fazer, você tem que querer crescer, né? Às vezes o faixa marrom ele fica muito confortável com aquele 6 em 7, com 6 em 7, mas você tem que aumentar a escala, você tem que querer escalar, você tem que ter coragem, né? O empreendedor tem que ter coragem para subir de nível. E acho que isso que fez também a gente chegar na faixa preta, que todo faixa marrom deve querer fazer, deve ter que fazer. Que ótimo, cara. E com isso eu termino com muita gratidão e de verdade por vocês terem parado esse tempo e mais gratidão por vocês terem chegado lá e vocês terem sido parte do meu sonho. Eu tenho um sonho de formar 1000 faixas pretas no Insider. A gente tá aí, vocês foram 220, estamos no caminho, de grão em grão a galinha enche o papo e nessa vida ainda vou conseguir. Vocês me ajudaram de verdade a construir esse projeto. Ajudaram de verdade com o exemplo de vida de vocês. Muito obrigado, de verdade. A gente que agradece, Érico, de verdade. Você transformou nossas vidas e é de tantos alunos que alguns devem até estar assistindo. Se você teve sua vida transformada também, pode ter certeza que essa mensagem só chegou até você graças a esse rapazinho aqui que está fazendo a live com a gente. Muito obrigada, Érico. Em nosso nome, da nossa família e dos nossos alunos também. Gratidão eterna, eterna. Gratidão, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Bom dia. E se você é aluno da Fórmula e quer participar do Mundo FL, ainda dá. São mais de 9.700 e alguma coisa ingressos vendidos agora. Vai ser incrível. Vai ter networking, vai ter nesse mundo FL. A gente vai fazer muita coisa. Dia 15, 16 e 17. Você vai poder assistir de qualquer lugar que tenha uma boa conexão de internet. www.mundofl.com.br ou link na minha bio. Tá bom, gente? Um grande, grande abraço.